2020. Bem-vindos ao Festival Big Love 2020. Okay. Hello and welcome. I see Denise is coming in. Olá, e bem-vindos. Eu estou vendo que a Denise está entrando. And I'm just putting everyone on gallery view. There you are. Hello. Eu estou botando todos em uma visão para ver todos, visão de galeria, e todas as pessoas que ela conhece, que ela está mencionando. We'll just be waiting a minute longer. Vamos esperar um pouco mais, um minuto mais. Okay. So nice to see all these beautiful faces. Muito bom ver todas essas pessoas e todas essas caras tão bonitas. Maria, welcome. Chris, welcome. Maria, bem-vinda. Ruth. And as we're waiting, I'll ask you to just E enquanto estamos esperando, vamos simplesmente olhar se você tem a sua tela na visão de galeria e pode ver todas as pessoas que estão conectadas, né? Como estamos interconectados com todas as pessoas ao redor do mundo e todas as pessoas que estão aqui agora. Mary Ellen, Alison, Stephanie, todos. So as we settle in, I'd like you E enquanto a gente acaba de chegar, então olhamos na nossa tela todas essas pessoas e tomamos um momento e realmente respiramos 3 vezes e conectamos. we're so interconnected and we're all here today. Nós somos interdependentes, interconectados, então podemos, Live on Facebook. se você está em qualquer uma tela que você esteja, simplesmente sinta essa interconexão entre as pessoas e respire algumas vezes. Just feel the gratitude of this opportunity. Simplesmente sinta a gratidão desse momento, dessa oportunidade. Então, bem-vindos a todos é o Festival do Big Love, é a Educação Universal e as atividades que está trazendo. Essa sessão foi organizada pela FTCW para celebrar essas educações universais, os programas de educação universal, para que todos possamos desenvolver nossa compaixão e nossa sabedoria. Essa é a segunda dia do festival e a segunda sessão do dia. Vamos estar traduzindo em português e em espanhol. Então, procure o seu intérprete do lado direito abaixo da tela. Eu estou aqui, meu nome é Sharon, eu estou aqui em Ontário, Canadá, que tem um pouco de neve e também um pouco de sol hoje. Eu também sou também sou uma organizadora da Educação Universal. Também participo das 16 atitudes e hoje é um orgulho para mim eu introduzir o nosso palestrante do dia, que é o Craig Mackey, que vai falar durante 40 minutos sobre a educação universal e sobre a pedagogia das 16 atitudes. E vamos ter uma oportunidade de perguntas no final. Então, se você puder escrever as suas perguntas no chat, né, na conversa, ela vai poder perguntar no final. Então, Craig é um assistente social que tem utilizado as 16 atitudes e suas ferramentas em seu trabalho e nos últimos 12 anos, e já utilizou em diferentes instituições e principalmente ha trazido muito benefício a todas essas instituições durante muitos, muitos anos. Eu conheci a Craig primeira vez em 2008, onde a Decky Lee, que é uma das pessoas que é a coautora do livro das 16 atitudes, e Decky Lee, na verdade, começou
um programa, um piloto dos 16 atitudes para ser implementado em todo o mundo. Então, Craig, eu agora estou te oferecendo o palco e para você poder então se dividir com a gente, um pouco. Obrigado, Sharon, obrigado a todos e a todas as pessoas que estão aqui realmente, dividindo com a gente. Muitos dos meus amigos e das minhas pessoas aqui, que eu conheço. Eu gostaria de oferecer uma motivação e uma intenção para essa hora que temos juntos. Vamos, nos en inte com tentar ter uma mente clara e um coração aberto, que tudo que nós estamos aqui compartilhando hoje possa ser de benefício a todos os seres. Também gostaria de realmente, também, pensarem os primeiros povos, né, eh, as pessoas de diferentes povos americanos, que são os povos indígenas americanos, que eu moro perto de dentro de uma conjunção de 2 grandes rios, o rio Ottawa e o Gather e um rio que não sei o nome, e que esse rio vem na verdade desde do oceano, e vai até o Oceano Atlântico. E the Gather River, rio, na verdade, vem do norte, desde a Antártica. Então você entra e consegue ter essa conexão de águas, esse encontro de águas onde eu moro, e eu estou oferecendo e também, tem um lugar, que eu sei de onde, que onde eu estou é um lugar de privilégio, sendo uma pessoa onde eu moro, uma pessoa branca, uma pessoa educada, é uma pessoa que financeiramente tem estabilidade, que tem que recebe, né, um salário. Eu tenho como eu tenho muitos privilégios, eu também tenho muita responsabilidade. E eu também tenho responsabilidade de falar dentro do meu desde o meu coração e desde de um lugar de honestidade, sobre as práticas e ferramentas que me beneficiaram, já assim, mais de 10 anos, então já que estamos aqui sentados juntos, sentado cada um em sua casa, então, vamos todos, cada um individualmente, praticar a nossa própria motivação, né, a nossa própria intenção. Então vamos estar abertos a novas ideias e também confirmar e integrar o que está sendo dividido com o que você também já sabe. Então isso é uma prática de mindfulness, uma escuta de mindfulness, uma escuta de meditativa, e para a gente poder integrar algumas dessas ideias. Pedagogias é uma palavra bem grande e um pouco, assim, chata para eu ter que, na verdade, falar, mas por que que a gente facilita e como a gente facilita é muito importante. Então, eu vejo que eu acho que nos últimos quase 12 anos, a pergunta como ensinar e como facilitar, na verdade, é uma pergunta que, na verdade, a gente tem que se fazer. Então, uma pergunta que a gente tem que talvez refazer é o que é necessário para um facilitador e uma pessoa que está, facilitando as ferramentas acessíveis para ser parte da educação universal. Então, as 16 atitudes é um programa que, na verdade, a gente pode utilizar, eh, e a gente pode ver que ferramentas a gente precisa para poder incorporar essas ferramentas. Então a gente pode ver as diferentes, organizações que eu já trabalhei com diferentes pessoas, né, desde crianças e jovens com problemas de drogas, ou então então mesmo então, advogados que vêm do mundo totalmente diferente,
a gente não vê os advogados como sendo uma população marginalizada, mas, na verdade, também estão tentando ser, também, facilitadores e professores de meditação, de mindfulness. Eh, e também eu gostaria de trazer alguns aspectos do meu trabalho de clínica prática, que é muito interessante, que tem foco, em diferentes gerações e diferentes gerações, e que tem muita influência e também ele trabalha com as primeiras, populações indígenas do Canadá. Então, a educação universal, eh, na verdade, informou e ajudou esse trabalho e também beneficiou muitos desses trabalhos que ele trabalhou, principalmente dentro da universidade, a Universidade de Toronto, que ele também trabalhou em algum desses programas com jovens. Ele também é treinado em meditação transformativa, que também é um dos programas que, na verdade, uma das colegas, que é a Hillary, que vai fazer também um dos painéis aqui no festival, sendo também treinado em meditação transformativa, me dá essa segundo tópico que eu gostaria de introduzir, que é o que é transformação e como que criamos espaço e condições e as causas para uma transformação importante e cura para poder acontecer dentro dos indivíduos, mas também ampliando para sociedades, para culturas, para grupos, para famílias. Então eu também vou introduzir um pouco a ideia e o conceito de transformação. E por último, o último tópico que eu gostaria de falar é como estar com resiliência e força, e como lidar com força e com sofrimento, como lidar com traumas coletivos e traumas pessoais, e de uma certa forma é um que estamos aqui, passando nesse momento, né, nessa situação de pandemia. Hum. Então realmente a gente tem que ver que temos muitos exemplos que temos dentro da educação universal. Então, como, claro, a gente vai ter que tem, né, uma conexão com o budismo, claro, e com a questão do sofrimento e como responder essa questão de como podemos viver uma boa vida, e podemos reduzir as causas do sofrimento. Na verdade, eu vou falar dessa forma contrária, e vamos então, como eu vou começar a falar como que a educação universal está dentro de um marco, de ser uma habilidade e uma ferramenta de como lidar com o sofrimento e como poder trazer isso, de uma forma beneficiosa e como transformar isso de um lugar de transformação, perdão. Então, eu tenho essa ideia de que a educação universal pode ser tão como a educação universal pode ser em qualquer tipo de como pode transformar as pessoas. Eu estudei filosofia, então se como a gente pode falar o que que é universal? Então, dentro da psicologia, a gente fala sobre a natureza e dentro a parte interior das pessoas. Então, a gente pensa também onde que as quando que a gente passa a pensar quando que as 16 atitudes, os 16 dharmas mudam, na verdade, da onde se originam e o que que quer dizer, como que a gente pode utilizar isso dentro de uma forma individual de cada pessoa. É uma história um pouco um pouco larga, eu não vou explicar todas as 16 que tem no livro, mas as 16 atitudes vêm de um lugar de transformação, um lugar vem do rei Son Sem Campo,
em uma parte que era uma parte do mundo que era o platô tibetano, e como trouxe, na verdade, essa parte não religiosa para princípios que sejam laicos, para transformar a sociedade em uma cultura que na verdade, não tinha alguns desses valores, para uma cultura que tenha valores baseados em compaixão e paz. Essa é a parte histórica do contexto das 16 atitudes. Mas a gente tem, claro, o contexto, atual onde os tibetanos saíram, né, os grandes maestros e grandes as pessoas, os tibetanos saíram de do Tibete e e trouxeram todos esses conceitos, e essa cultura de uma forma intacta, né, e sendo pedido para todos os diferentes, ocidentais, pedindo: "Como eu posso ser, como vocês podem ter sido tão pacíficos com tudo isso?" Claro, não estou dizendo, com todo o sofrimento que eles têm passado, claro, eles passaram por muito sofrimento, mas eles responderam: "Isso é como nós somos e como podemos, na verdade, como somos, isso que podemos podemos, oferecer para transformar e curar as novas, gerações e as novas culturas, principalmente a cultura ocidental." Então, se pensamos em educação universal como uma articulação de como curar um trauma, como a educação universal uma ferramenta, uma caixa de ferramentas de práticas que podemos utilizar, no nosso dia a dia e que são como uma articulação moderna de como curar, um trauma social. Se podemos ver dessa maneira, podemos começar a ver que as gerações e as produções que gui e os conceitos guiam as 16 atitudes são universais, porque vêm desse lugar de sofrimento. Eles vêm desse lugar começam nesse lugar de sofrimento. E eles vêm como uma resposta, como um antídoto para esse sofrimento. Então, se você sofre dessa maneira, pratique isso. Se a sua cultura está fragmentada dessa maneira, pratique isso. Se vo fala, um pouco sobre como botar em um marco todos esses sofrimentos, esses fraturas sociais e simplesmente dar, uma maneira de você gerar soluções para a sua própria prática e como atingir isso de um nível social. Então fala sobre as fraturas sociais, és são é um marco, mas também é na verdade habilidades e ferramentas para se utilizar. Então agora mais do que nunca também são muito importantes e que claro podem ser, atualizadas através da dependendo de como estamos e da tecnologia, e o problema das 16 atitudes é que estávamos falando, e a Alison, que é a criadora, já falou algumas vezes quando estávamos aí, revisando, é que quando você tira um uma uma sabedoria intacta e, de certa forma, indígena, e você tira desse contexto de onde foi generado, a gente tem um problema, porque o contexto mudou. Então, o contexto mudou, então a maneira como se apresenta tem que também ser modificado para poder, ser ensinado. Então, se você está ensinando, regras, você pode ensinar as pessoas, na verdade, através de palavra, das suas ações, porque você principalmente, crianças, você está, na verdade, eles podem aprender. Mas se você está ensinando para uma sociedade que foi fragmentada e que foi fragmentada de uma forma, de certa forma, muito, sutil e também, mais grosseira, eles estão vindo de um outro lugar, então vai ser mais difícil, então temos na verdade, buscar temos que buscar através das 16 atitudes
tivemos que aprender, não como regras, mas como possibilidades e como, na verdade, respostas para perguntas de como estamos sofrendo neste momento. E nessa maneira as pessoas podem se abrir a essas 16 atitudes, sabe. E assim também, tiramos o problema da apropriação cultural, ou seja, estou pegando essa parte dessa cultura e estou ponendo nessa outra cultura e forçando essa outra cultura a ser. Então, isso dá uma ideia e um contexto de como a educação universal pode ser considerada universal. Incidentalmente, na verdade, a ideia era que se chamava educação essencial. Como a gente se chama isso? Como a gente se fala isso? A gente chama isso de um marco, de ferramentas, na verdade se chamava essência, educação essencial. E de e eu chamei o meu nome de transformação essencial, e depois a educação universal começou a se chamar educação universal, então eu falei: "Ah não, mas como eu vou ter que mudar o nome da minha coisa", mas eu gostei dessa questão da essencial também. Então essas ferramentas que possam ser integradas dentro de cada indivíduo, e cada habilidades que pega habilidades de meditação, de outras ferramentas, que podemos, integrar, em nossa vida, em blocos que podem transformar a nossa vida. Então a essência, é que estamos apresentando habilidades de uma maneira de que, na verdade, soluciona perguntas que as pessoas estão buscando, através de um processo de descobrir, né, de quitar, capas que as pessoas precisam para poder viver. Então, dos conceitos básicos é que, na verdade, as pessoas são fundamentalmente boas, então, e que temos a capacidade de ter um bom coração, que temos, na verdade, nascemos com um bom coração. Então, claro que muitas pessoas passam por muitos sofrimentos e muitos níveis de sofrimento, mesmo até mesmo antes, da de nascer, temos a capacidade de uma mente clara. Então podemos, retirar as barreiras, essas barreiras que não nos deixam, na verdade, realizar essa mente clara que está dentro. Então, as diferentes, níveis que temos dentro da educação universal, como podemos, habilitar e deixar que as pessoas sejam possíveis chegar nesses diferentes níveis, a gente pode pensar aí como uma cebola que tem diferentes, capas e diferentes, níveis, e como podemos treinar pessoas para clarear as próprias mentes, desculpa. Não estou falando do cérebro, eu estou falando mais, na verdade, o fluxo de energia, o fluxo de energia que está não só fora da gente, dentro da gente, mas fora da gente, que está comunicando com a gente. Então, como a gente pode fazer com que as pessoas possam unificar, com uma mente clara e um coração aberto, para que a gente possa ser feliz, que o resultado, natural é a felicidade. Então, mas eh eh, outros níveis mais, assim, sutis e mais importantes, é também que, sim, podemos, beneficiar os outros. Então, por incorporar uma mente clara e um coração aberto, podemos, de forma natural, pode ser, na verdade, podemos beneficiar as pessoas, mas isso vem de uma motivação. E motivação dentro da educação universal é uma prática que temos que ensinar, é uma das práticas mais importantes e poderosas. Então, motivação, essa é, na verdade, o segundo ou terceiro, na verdade, conceito da educação universal. Essa é uma ideia, o ovo e a galinha, não? Fazendo esse trabalho com a motivação de beneficiar os demais, na verdade, o seu coração, a sua essência. Então, na verdade, por isso a motivação dessa vai trazendo, você
fazer com que os benefícios e tudo isso vai trazer à superfície, mas todas essas as ferramentas de meditação, de mindfulness, na verdade, tudo isso vai trazendo, essa motivação vai como ajudando essa motivação, e essa motivação vai transformando essas ferramentas, e essa motivação simplesmente surge. Isso é a minha o que eu estou tentado em falar, que estamos tentando, que estamos de estar com sofrimento, estar com boas qualidades, estar com todas essas questões que são parte da educação universal. E o que que é, na verdade, essas 16 atitudes. Então, se você não sabe muito bem o que que são as 16 atitudes e como elas funcionam, um pouco a história dela, se você quiser dar um pause, pausar aqui e ver o que que é, mas eu espero que todo mundo já sabe um pouco, mas se não, vale a pena conhecer um pouco mais sobre as 16 atitudes. Então, deixa eu falar sobre incorporar essas em um segundo, porque deixa eu se vamos falar sobre universalidade de mudança humana, de mudanças humanas e transformação, eu posso estar também com a questão falar sobre resiliência e sobre estar, em uma forma equilibrada. Então, para chegar nisso, eu tenho que praticar e utilizar muitas ferramentas. E as 16 atitudes na verdade, uma dessas ferramentas muito úteis. As 16 atitudes é uma caixa de ferramenta, na verdade é um grupo de valores e de palavras, ele vai compartilhar com a gente. Não sei, alguns de vocês já conhecem, mas aqui estão, essas são as 16 atitudes. São um parênteses. Não presta atenção nas pessoas. Tenta pensar, tentamos, focar nas palavras, né. Eu vou tentar traduzir para vocês em um momento. Basicamente, essas 16 atitudes foram, na verdade, divididas em 4 grupos e, basicamente, são uma maneira de estruturar uma maneira de como ser uma boa pessoa. Na Universidade de Toronto que eu trabalho, eu vou falar um pouco depois no final, mas quando estamos, na verdade, ensinando, como incorporar mindfulness no seu dia a dia, então a gente pensa, então as pessoas estão treinando para ser mindfulness, facilitadores de mindfulness e meditação, então como ser bons, então a gente ser bons facilitadores. Então as pessoas pensam como que eu posso incorporar essas atitudes. Então, como as pessoas fazem, o que as pessoas fazem com essas questões de, tem que ter atenção plena nisso, atenção plena nisso, mas isso é como elas utilizam isso no seu dia a dia. Depois disso, elas podem decidir o que fazer. Então, as 16 atitudes, elas ajudam a pôr dentro de uma estrutura, de uma divisão, em quatro, e elas foram divididas nessa maneira de uma ideia. Elas na verdade funcionam como um con como um conte um container, um lugar onde as pessoas podem, na verdade, saber de onde ir e como elas funcionam. Então elas podem saber, na verdade são divididos em como pensamos, como atuamos, como, relacionamos com os outros e como encontramos significado. E está no coração disso, é uma conversa um pouco mais, moral, que é importante, é muito incrivelmente importante dentro de um contexto de mindfulness e de meditação, ou de qualquer um que estamos conversando. Então deixa eu falar um pouco
Quando vamos, assim, aprendendo sobre as 16 atitudes, então eu só vou falar um pouco sobre o processo. Se você não teve a oportunidade de escutir de escutar o vídeo de hoje pela manhã, que foi a Alison que deu e o que ela falou, eu recomendo, mas como eu crio as condições para, para compartilhar, eh as pessoas podem poder compartilhar dentro de um grupo e as pessoas podem compartilhar as suas dificuldades e os seus desafios, e que cria um espaço de desafio, um espaço de crescimento para elas, que cria também um ambiente de inovação para elas e para outros. E pergunto: "O que você sabe? O que baseado nessa sua experiência, o que você sabe?". E na verdade outros aspectos e outros passos que eu venho adicionando é, baseado no que você sabe, como você aplica isso no seu dia a dia? Então, um dos passos é essa roda de tentar ter esse feedback das pessoas, é como então a gente aplica isso no dia a dia. Então isso é para as pessoas poderem ter essa informação. "Uau, como eu posso mudar?". Então como que você aplica, né, isso no seu dia a dia? Como eu aplico isso não só pra mas trazer para o meu dia a dia, quando estamos fazendo isso, estamos pensando para as pessoas simplesmente para poder também, começar a pensar como então, que tipos de novidades as pessoas estão trazendo para o seu dia a dia. Então dentro da questão das 16, podemos as 3 os 3 aspectos que a gente fala sobre, eh dentro de um processo de três mecanismos e de 3 etapas que são, necessárias para a gente poder descobrir isso. Ele vai dar ele vai explicar de eu vou falar um pouco sobre, incorporar. Espera, deixa eu, na verdade, falar um pouco antes sobre transformação. Tem aqui 2 coisas bem importantes, 2 ingredientes importantes para a transformação. Um é o processo de desfazer uma coisa que já existe, desmontar uma coisa que já existe. Se estamos falando alguma coisa sobre um sofrimento, e de onde está a causa desse sofrimento, e estamos pedindo para as pessoas estarem com essa questão. E ontem Lama Zopa Rinpoche falou sobre, trabalhar com o inimigo interior, que se trabalhamos com ele, o inimigo exterior desaparece. E essa frase dele ontem, me tocou muito, porque na verdade essa é a ideia, porque se ficar com o nosso sofrimento, estar com o nosso sofrimento pode transformar, a nossa vida de uma maneira boa. Então se a gente está vivendo e a gente, está sentindo algum tipo de sofrimento interior, a gente pode estar sentindo alguma questão, eu estou sofrendo dessa maneira, eu estou tendo depressão, eu estou tendo algum tipo de sofrimento aqui, de dor aqui. Então, a gente na verdade vive e anda com essas, o que for que seja, a gente pode ser desde que a gente tenha um trauma, um trauma que a gente tenha na nossa vida quando a gente é criança, mas que a gente possa fazer isso desde com o coração aberto. Então e para fazer isso, a gente, na verdade, utilizaria habilidades de mindfulness, então a gente utilizaria ferramentas de estar, conscientes e atentos. Então a gente teria um pouco mais sutil, e que a gente poderia dizer onde estão o sofrimento e as causas do sofrimento. Se então eu sou capaz de trazer uma uma coisa
coisa nova, uma inovação, um momento de curiosidade aberta, então eu posso, na verdade, mudar, e transformar esse sofrimento. Eu não vou entrar muito nisso agora mesmo, mas eu posso re eh porque a Hillary é uma outra, facilitadora, vai falar sobre isso amanhã, mas tem esse fator de transformar em todas as atividades da educação, em todos os módulos de ensino, eh dá oportunidade para que as pessoas tenham as habilidades habilidades de habilidade tem que oferecer às pessoas habilidades para que elas possam transformar alguma coisa que elas não são satisfeitas com elas, e utilizar, outras habilidades que elas possam, na verdade, trazer para modificar, utilizando não só a mindfulness e outras ferramentas, para poder, fazer essa transformação acontecer. Incidentalmente, quando você, começa a ficar bom nisso, você começa a transformar esse sofrimento, e posso desenvolver essa minha, atenção interior, então essa intuição começa, a vir, essa intuição na verdade você percebe que você tem essa possibilidade essa percepção do que é certo e o que é bom, o que não é para mim. Então, dentro das 16 atitudes, a gente tem essa ferramenta de re eh remodular, refa re fa botar em uma maneira diferente. Então a gente pode se sentir como a gente se sente, e a gente tira uma atitude, e aí a gente pode transformar essa experiência e ver como a gente se sente utilizando essa atitude, para ver o que muda na gente. Então essa na verdade é uma ilustração perfeita de como, na verdade, mudança que pode trazer transformação no nossa para a gente. Então, na verdade, as 16 atitudes podem fazer com que essas, na verdade, podem trazer, esses níveis cada vez mais profundos. Então essas ferramentas de mindfulness e de atenção pode transformar não só a nossa própria, experiência, porque a gente, ensina as pessoas a como elas podem, na verdade, sentir e tocar, e sentir nos seus próprios corpos primeiro. Então, incorporar essas atitudes é uma uma ferramenta muito útil e que normalmente a gente utiliza nas 16 atitudes. Okay. So the question of how do we actually do that from a facilitator's Então a pergunta é como a gente faz isso desde um lugar de sendo um facilitador da educação universal? E eu vou falar um pouco mais depois, né, no final sobre, incorporar estas essas essa e essa esse papel do facilitador de que a pessoa que deveria ter todos essas ferramentas dentro da gente. Então eh, dentro de uma forma teórica, como que a gen se sendo, seres sociais, como que a gente pode, a trazer esse sofrimento que está dentro da gente e simplesmente trazer essas ferramentas da educação universal. Eu tenho essas ferramentas que podem me ajudar a aliviar e transformar como eu me relaciono com o sofrimento, e como eu posso, na verdade, transformar a minha própria experiência minha no mundo. Então, como eu, o facilitador, ajudo outras pessoas a fazerem isso. A coisa mais importante, a qualidade mais importante para o facilitador é incorporar essas atitudes em um mesmo, transformar um mesmo com essas atitudes. Então, embodiment, que na verdade quer dizer incorporar, eu vou trazer um slide para poder dar uma ideia. Deixa eu trazer um pouco uma resposta acadêmica para essa pergunta. Essa ferramenta que a gente utiliza, na Universidade do Toronto, no no programa de certificação aplicada à meditação e mindfulness, é como um compasso,
uma bússola, né, de mindfulness. Então a gente pede às pessoas para, utilizar as 16 atitudes, a gente introduz aqui as quatro divisões que a gente falou anteriormente, e a gente pede para que eles, possam desenvolver 4 áreas que são importantes quando você está pensando em incorporar esse papel do facilitador. E uma das primeiras perguntas é identificando a sua motivação. Esse é o primeiro um dos primeiros das divisões. Então, qual é a motivação? Porque a motivação e a intenção são importantes, mas a habilidade é identificar o que que é intenção e motivação. Então, para as pessoas possam estar, prestando atenção no que é intenção e motivação, por quê? Porque essas intenções e motivações vão mudar durante o tempo. Então, a segunda parte é valores internos, valores, individuais, então para as pessoas poderem identificar quais são os valores com que eu cresci, os valores quais são os valores que vêm na minha profissão, os valores da minha família, da minha sociedade e como eu posso articular esses valores. Então se aqui a habilidade claro que os valores são importantes, mas a habilidade de identificar esses valores, que a gente pode utilizar isso, né, no nosso dia como facilitador. Então, o terceiro é prática, dentro do contexto de mindfulness, de meditação. A gente pode utilizar de várias maneiras, vários exemplos, utilizar a sua própria prática e trazer para o mundo. Então, é claro, você tem a prática sentado na almofada, mas claro, a prática que você traz para o seu dia a dia, na sua família, nos seus clientes, nos seus rituais, no seu dia a dia. E claro, o último é suporte. Quem são as pessoas que suportam você? Pessoas que são seus mentores, seus professores e que te ajudam. Então, quando pedimos as pessoas para articular esses 4 elementos, então a pergunta de incorporar, então é como eu estou, demonstrando isso, na verdade é que todas as coisas que estão, embaixo, né, mais sutis disso, mais sutis de que simplesmente ser um facilitador, é como eu posso incorporar isso sendo um facilitador. Então, uma dos conceitos e dos pilares desse desse certificado, para a gente poder como incorporar as 16 atitudes dentro de uma pessoa para um facilitador, como a gente pode essa uma das coisas mais importantes, um dos pilares mais importantes, então, é uma prática básica que a pessoa tem que ter. Então, para trazer de novo para as 16 atitudes, e essa é uma das coisas mais importantes das 16 atitudes, uma das coisas mais importantes é quais são os meus valores internos e como eu posso incorporar tudo isso. Então, um dos temas mais importantes que eu queria falar sobre incorporar as 16 atitudes como facilitador é a própria prática. Então, a minha própria prática diária, mas também a prática com grupos, e grupos que eu estou também tentando ajudar, mas também eu gostaria de dividir em 4 coisas. Uma coisa que na verdade tomar terra, né, e a outra coisa, desculpa, não consegui pegar os 4. Então como estar presente. Então, o que que isso quer dizer estar presente? Tomar terra. É presente ao meu corpo, às minhas emoções, aos meus pensamentos. Então, também significa aceitar quem eu sou, como eu estou. E a imagem que me ajuda, que me foi ensinado, é utilizar uma visualização. E o segundo aspecto é conexão. Com que eu estou me conectando? Então, a primeira é que eu estou conectando com este espaço de sabedoria, de energia, de amor, de compaixão, e eu utilizo a imagem
uma imagem, uma qualidades dos meus dos meus professores. Então eu peço para os meus professores para ou então imagino que eles, aparecem em um espaço, diante de mim. Eu, na verdade, eu imagino eles, na verdade, realmente, manifestando em frente de mim com seu corpo e tudo, e essas qualidades deles me ajudam. Quando eu conecto, isso pode, na verdade, você pode fazer isso de qualquer maneira, mas uma das coisas mais importantes, o princípio, é que você possa se conectar com alguma coisa que seja maior do que você. Então, mas na verdade que não seja, é que não é diferente de você, na verdade a ideia é que você está com uma coisa maior que você, que na verdade você está dissolvendo o seu próprio ego. Então, na verdade, o o terceiro aspecto, que é deixar que as coisas simplesmente sejam. Então, qualquer coisa que eu fiz, qualquer coisa que eu desenvolvi, qualquer coisa que, dentro, né, que eu estou te facilitando, seja um exercício em grupo, exercício, individual, eu criei essa experiência para essas pessoas, na verdade, eu conectei e eu estive presente, e agora eu deixei. Eu criei um espaço, para eles, e eu deixo que eu tenho, claro, eu tenho que ter alguns elementos, de segurança, né, para que o exercício funcione, mas eu simplesmente deixo que aconteça. Então, o último tema é esse esse problema. Esse pro é de trazer junto, né, de reunir. Então a gente, na verdade, reúne todas essas experiências que a gente, na verdade, criou junto, e todas que a gente, como a gente toda a gente as coisas que a gente, na verdade, inspirou, e as coisas que, na verdade, fizeram, aumentar, a sua sabedoria, a sua compaixão dentro de você. Claro, também tem elementos de segurança em como compartilhar, né. Eu ainda não entrei em nenhuma discussão sobre como a gente pode levar a isso, como a gente pode levar isso em outros aspectos da nossa vida, mas como a gente pode pensar, é verdade que pode existir uma coisa chamada educação universal, ou a gente, porque a gente está utilizando, na verdade, um ponto fundamental da pessoa, do ser humano, que é universal, mas a gente também pode dizer que, na verdade, que essa conexão com amor e sabedoria e compaixão, que também é universal. Então é uma segundo tema, é também pensar em transformação, e os ingredientes necessários para a transformação, e como para poder fazer acontecer, e como que cada interação pode ser transformativa. E o terceiro, tema que falamos foi como incorporar todas essas habilidades, dentro de um papel de facilitador, e ter uma prática que te ajude a incorporar, e que faça você conectar, e que você, na verdade, possa, deixar fluir e simplesmente reunir todas esses temas. Então esses foram os ingredientes que me ajudaram. Agora eu vou abrir para alguma pergunta, se alguém do e eu posso ver se eu posso, também perguntar. Se alguém das pessoas em português tem alguma pergunta, pode mandar no chat, que eu posso então, traduzir também. Existe uma pergunta, exi aí como que ele uma pergunta foi da Victoria, como eu posso fazer que as pessoas se sintam, seguras, como parte da facilitadora. Então eu sempre trago isso dentro do meu coisa, eu sempre eu tento compartilhar alguma coisa minha, né, essa é como se fosse uma regra minha. Eu sempre vou, como eu divido, né, espaços com pessoas de todas as culturas, de todas as diferentes pessoas, então pessoas que são, na verdade, mais, que são pessoas, eu sempre vejo elas como sendo pessoas que têm um coração bom, que têm, na verdade, têm uma sabedoria dentro delas, e que fazem com que eu possa checar o meu ego, e qualquer qualquer presunções
presunções que eu possa ter sobre eles, na verdade, que eu tento não deixar isso. Então, que eles, na verdade, que essas pessoas são as pessoas, são, na verdade, eles são os seus melhores guias, e eu sou aqui simplesmente para ajudar a facilitar. Como eu também, o segundo passo é que eu também, como eu trabalho na questão de trauma, com traumas, então, quando eu ensino na Universidade de Toronto, como eu posso ensinar para essas pessoas que eu não conheço, essas pessoas que eu não tenho nada, eu não tenho o seu histórico deles, então eu simplesmente tenho que pensar que eles têm os seus próprios limites e que eles estão tomando o que eu estou falando como uma sugestão. E que então, na verdade, que essa é uma ideia para curar trauma, mas que eles podem utilizar isso como uma sugestão e não como uma regra. Então isso também ajuda essas pessoas eles poderem também se sentir seguros, de se sentir seguros, em utilizar essas ferramentas. Então, se alguém do português tem alguma pergunta, também pode escrever, e eu posso ah, hã, How we think, how we act, how we relate, and how we find meaning. So those are the four wisdom themes of the 16 Gods. esses são os 4 temas. Então, como eu penso, como eu atuo, como eu encontro propósito e como eu, na verdade, me relaciono com os outros. Esses são os 4 temas. And just as a side note or sidebar to that, um, É só um parêntese com relação a isso. is that O termo "como pensamos" is well articulated to mean something more than just foi bem articulado para dizer, significar alguma coisa que não fosse simplesmente pensamentos, mas o que acontece dentro da gente. the facilitator as learner. É. Yes. Okay. Thank you, Marian. É uma pergunta, se você poderia falar sobre o facilitador como também uma pessoa que está aprendendo, né. É, na verdade, eu tenho algumas coisas dentro, eu também tinha isso para falar na minha fala, mas eu não falei, mas eu também, claro, eu aprendo muito. E eu falar sobre também essa ideia de co-cura, né. Eu também acredito que, ensinar, aprender é curar. Na verdade, esse é um ponto muito importante que eu não consegui falar. Eu tô simplesmente não só falar com isso, simplesmente quando eu estou falando dessas de conectar com os meus professores e com os meus mestres, eu estou também trazendo essa pessoa, eh que está perto de mim, eu estou aberto para quando eu estou num grupo, eu também penso que todas essas pessoas que estão dentro do grupo comigo, elas também têm a sua sabedoria e eu também posso aprender por elas. Quando você trabalha do coração, se você trabalha de um lugar onde você está deixando o seu apego, a resultados, quando você está buscando essa conexão e essa mente mais expansiva, na verdade, você, na verdade, está, aprendendo enquanto você está ensinando como ou facilitando. O que eu falo sobre esse incorporar, essa prática de incorporar, eu estou falando sobre essas condições necessárias para ser uma pessoa que está aprendendo junto, né, porque isso, na verdade, acontece naturalmente, mas é um ponto muito importante, realmente os facilitadores também aprendem. Yes. I don't know if one of the translators is able to translate Carmen Martinez Orzo's I can question. I can translate that. It said Thank how you. yeah, so how could you explain how you use the meditation so that it has this transformative effect for transformation? Mm. A pergunta foi, perdão, a pergunta foi você poderia explicar como utilizar a meditação para conseguir utilizar a transformação. Ele falou que a So resposta basically, curta seria, and this
Esse é um ponto também importante que, na verdade, quando eu estou trabalhando com as 16 atitudes ou com o modelo de meditação que eu estou utilizando já tem o objetivo de transformar dentro desse modelo. Então, isso é muito importante porque, na verdade, essa condição já é. Então, como eu já utilizo a meditação, eu utilizo a meditação como essa ideia de trazer, desenvolver habilidades para trazer a transformação, né, mudança. Então, na verdade, então, para dar um exemplo muito nas 16 atitudes, a gente está falando sobre honestidade, que é uma das 16 atitudes. Eu quero eu tô sentindo honestidade, eu tô sentindo como a honestidade funciona. Eu estou, na verdade, pensando e imaginando uma ideia do que significa, quais foram os efeitos de ser honesto, os efeitos de não ser honesto, e eu estou sentindo como isso, sentindo os resultados dessa ideia, e quais são as questões psicológicas desse sentimento. Se eu posso utilizar essa mente clara, e eu posso encontrar tudo que está acontecendo dentro de mim, eu posso encontrar essa ideia de honestidade, então eu posso integrar, eu posso começar a olhar todos esses pedaços que estão em vários lugares que eu não estão e que alguns pedaços de energia que eu não estou nem me movendo, mas eu posso me focar. Então, a meditação, numa prática transformativa, você iria pegar todos esses pedaços. O que então poderia te ajudar a trazer uma situação? Eu já falei um pouco sobre isso, mas a coisa mais a coisa mais importante é tirar o seu ego e o seu apego do caminho. Uma das maneiras mais importantes é pedir ajuda. Se eu tenho um problema e eu não consigo parar de pensar nesse problema e eu vejo uma solução, talvez então eu vejo honestidade, eu sinto tudo isso, eu tenho todas essas coisas, esses sentimentos bons dentro de mim. A única coisa que eu tenho que pedir é pedir ajuda, ajuda para trazer honestidade para dentro, para essa solução. E eu consigo deixar o meu ego e pedir ajuda, então a transformação pode acontecer. Então eu tô pegando algumas coisas e algumas coisas antigas desfazendo elas, e eu tô pegando uma coisa nova, trazendo e botando elas juntas, e aí a transformação acontece. Eu tô perguntando aonde ele estudou, eu fiz ele fez ele estudou, psicologia em Alberta e fez também um serviço social em na Universidade de Toronto, também estudou na Alemanha e também estudou budismo. A introdução ao budismo foi com a tradição de Shambhala, e aí depois eu mudei para a FDCW em Educação Universal, e estou ainda, na verdade, aprendendo sobre o budismo, através da Educação Universal, e eu venho integrando, algumas práticas novas, dentro do meu dia a dia. Como você adapta as 16 atitudes alguns programas da Educação Universal para diferentes audiências? Se você está trabalhando com qualquer grupo que tem que ter uma pergunta especial. A gente não pode criar mudança e transformação se não tiver, na verdade, um grupo não tiver aberto para poder isso. Então a gente pode ser numa escola, os alunos, os professores ou dentro do grupo, mas eles têm que
pedir para que trazer uma ferramenta para ajudar isso. Então, isso é o primeiro step. Então, na verdade, a gente pode utilizar, na verdade, através disso, a gente pode utilizar algumas práticas, quais são os problemas que vocês têm. Então, a gente pode ajudar eles a saber quais são os problemas que eles têm. Então, a gente pode utilizar os quatro aspectos, né, de sabedoria, que são as divisões de como as 16 atitudes são divididas. A gente pode ajudar eles, ajudar eles. Na verdade, eles não querem participar de todo o curso que demora mais de 10 semanas. Eles só querem que eu vou por 1 ou 2 horas. Então, se eu já tenho o meu próprio modelo, a minha própria maneira de fazer, então vamos pensar então aqui, eu utilizo um desses 4 temas e eu vou trazendo um funil, não? Quais são as questões mais importantes. Então, a gente pode começar a fazer quais são realmente os grandes problemas. Então, a gente pode utilizar esses quatro temas para ajudar eles a entender qual é o problema que eles, na verdade, estão passando. Então, normalmente, isso é muito, normalmente, o que as pessoas estão precisando, na verdade, é um espaço para compartilhar e para falar sobre os seus valores internos. Então, esse é o processo de deixar ir. Na verdade, quando a gente, na verdade, começou, a gente já fez um processo, a gente faz exercícios em escolas, em universidades, treinando várias pessoas, várias pessoas, quando elas conseguem conectar com elas e depois elas conseguem compartilhar isso com outras pessoas, isso já é suficiente para essa sinergia e essa mágica de transformar um grupo. Simplesmente ter um espaço. Na verdade, esse é o processo de design que eu utilizo, ainda numa maneira muito curta, como eu posso utilizar para diferentes audiências. Mas eu, como facilitador, e se eu penso, eu já tenho a solução para os seus problemas, nunca vai funcionar. Claro, então, na verdade, eu tenho que conviver com essa ideia, com essa presunção de que, com essa presunção da indicação universal que eu falei antes, que eu não sei a resposta, mas que eles sabem, eles podem encontrar a solução. Que como eles podem encontrar eles podem ajudar a eles mesmos. Então, na verdade, eu posso sair então eu posso sair e eles podem sair disso, eu posso sair, essa é dessa maneira que eu transformo a mim mesmo e que eu posso ajudar a mim mesmo, eu posso ajudar a minha família e a minha sociedade. Isso foi uma pergunta muito boa, obrigado. Então, a pergunta é da onde da onde está vindo a causa da cura que está vindo em um grupo, em uma sessão em grupo. Como a cura pode acontecer dentro de uma sessão em grupo? Então ele fala, na verdade, dentro do grupo, né? A gente pode falar que tem uma questão que é uma questão um pouco tóxica, que tem realmente umas dinâmicas de grupo que tem alguma parte tóxica, mas a cura normalmente vem desse compartilhar, dessa interação, agora o que eu acabei de falar, né, nessa articulação, por esse espaço, essa possibilidade. Eu simplesmente pedir para eles conectarem com seus valores, ou eles sentirem os próprios sentimentos deles. Isso já é uma cura, ele está falando que é como se fosse um suco de cura, mas na verdade é um caminho de cura para uma pessoa, assim. Então, se você simplesmente perguntar, né, para uma criança: "Quais são as suas inspirações?", e vocês estão conversando com crianças que sofreram tanto, e perguntar a elas, isso dá um poder a elas, empodera elas, isso é cura. Se você faz isso com indivíduos e com grupos, etcétera, isso é que utiliza para ele está feliz por continuar uns 3 ou 4, 5 minutos, eu posso utilizar 4, 5 minutos mais, se todo mundo quer. Então quais são suas a pergunta é: e se suas audiências não estão conectadas com essa ideia de sabedoria interna, essa cura pode também acontecer? Ele falou que é uma pergunta muito boa. Sim, sim.
E se elas estão conectadas com essa sabedoria interna, eu posso utilizar um exemplo clínico de pessoas que sofreram tanto trauma dentro das suas vidas, desde quando eram pequenos, e que eles não têm nenhum tipo de arquétipos de amor, de segurança dentro da vida delas, né? Exemplos mais que e onde todas as pessoas nas suas vidas, na verdade, falharam com elas, e que elas não sabem o que é amor mas isso quer dizer que, mas a minha ideia é de que eles têm uma comunicação, uma mente, eles têm a capacidade de mindfulness, de atenção, e eles têm uma capacidade de desenvolver compaixão, e eles têm uma mente clara. E se eles estão sentados ali frente a mim, de frente, é que eles têm alguma motivação para poder. Se elas estão sentando comigo, se elas estão no app, ou se elas estão, na verdade, se elas estão buscando, então elas têm uma motivação. Então, isso começa por aí. Claro que pode ser bem confuso e simplesmente com muitos sofrimentos e com várias etapas e capas que elas vão ter que parar, mas eu não tenho dúvida que cura pode acontecer. Eu tive uma pessoa jovem, que simplesmente eu perguntei a ele para ele se relacionar com uma árvore, ou para pegar um objeto na natureza que fosse menos ameaçador para ele, e que fosse ele, essa fosse o objeto para ele poder se relacionar com outro ser. Ele cultivou essa sabedoria interna dessa maneira, com um objeto que foi uma árvore, no caso dele. Eu acho que então acabou o tempo. Eu não sei se alguém mais quer que eu continue falando. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por suas perguntas e por sua atenção. Alguém perguntou pelo meu e-mail. Eu vou botar um slide onde está o meu e-mail para quem quiser entrar em contato com ele, com o Greg. Na apresentação vai ter, então ele vai compartilhar agora. É muito fácil, é craig@essentialchange.net. Esse era o slide inicial. Então, esses foram os temas que ele queria falar, que era estar com, incorporar e transformar. Thank you so much. Muito obrigado, Craig. Isso foi incrível. Quando você estava falando sobre modelos de transformação e como estar com o nosso próprio sofrimento e começar desde o nosso próprio sofrimento, na verdade, eu comecei com essas atitudes porque eu comecei quando a minha filha morreu de câncer e eu estava bem perdida e eu, na verdade, porque eu encontrei as 16 atitudes de como eu consegui aprender e passar sobre esse sofrimento e estar com esse sofrimento. E agora, sentada aqui nos últimos 45 minutos, meus olhos abertos e estando super aberta para receber e para aprender. Então, muito obrigado, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todas as pessoas que se juntaram a gente, todas as pessoas de todo mundo. Foi incrível, é um festival incrível e muitas pessoas vão continuar tendo muito. Então, eu vou botar o link no chat para que as pessoas, porque se as pessoas querem ajudar fazendo doações, para se as pessoas quiserem, eu vou botar no chat agora. Thank you, muito obrigado. Eu vou pedir para todas as pessoas tirarem o mudo. As pessoas podem dizer obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a todas as pessoas em português.